Meus amores, a gente está começando aqui a apostila 2 de Física 2, correto? Eu sempre falo com vocês que por mais que a física seja uma matéria com muitos cálculos, uma matéria extremamente difícil, não deixa de ser uma história que eu estou contando para vocês, correto? Vamos lembrar os primeiros capítulos de Física 2, o que nós aprendemos. Primeira coisa que nós discutimos foi a diferença entre temperatura e calor. Eu ensinei para vocês, eu fiz com que vocês entendessem a grande diferença que tem entre temperatura e calor. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu até fiz em sala de aula, com que vocês repetissem como mantra era: calor é energia. Calor é energia. Eu sempre ficava batendo na mesma tecla porque quando vocês chegam ao ensino médio sem muita experiência, sem muita bagagem física, vocês acham que calor é algo que você sente, correto? Eu estou com frio, eu estou com calor, mas vocês dizer que está com calor, vocês agora já sabem que isso é uma coisa errada a se dizer. E temperatura é algo que mede a agitação das células, correto? Se as moléculas de um corpo estão muito agitadas, ele está com a temperatura alta, e se ele está com a agitação das moléculas baixa, a temperatura dele vai estar baixa. E o calor seria energia em movimento. Quando eu tenho um corpo quente, ou seja, com agitação alta das moléculas, e esse corpo entra em contato com o corpo que está mais frio, esse corpo vai passar energia térmica, que isso que é calor, energia térmica, para o corpo que está mais frio. No ensino médio, esse é o primeiro tipo de energia que vocês têm acesso, que é a energia térmica. Mas as crianças lá do segundo ano, por exemplo, elas estão começando a aprender energia cinética, energia potencial gravitacional e elástica, energia mecânica. Os meninos do terceiro ano já estão lidando com a energia elétrica e depois vão lidar com a energia quântica. É a primeira energia que vocês estão conhecendo, correto? Depois, nós aprendemos a medir a temperatura com as escalas termométricas Celsius, Kelvin, Fahrenheit, correto? Ensinamos a criar outras escalas que são relativas, sendo que a única absoluta é a escala de Kelvin. Depois nós aprendemos a calorimetria, que nós aprendemos nem calorimetria, quanto de energia eu preciso para que um corpo de determinada massa eleve ou diminui tal temperatura, varia essa temperatura. Depois nós aprendemos os tipos de propagação, correto? O primeiro ano aprendeu os tipos de propagação e o terceiro ano aprendeu dilatação térmica. Depois o primeiro vai aprender dilatação e o terceiro ano vai aprender as propagações, os tipos de propagação de energia. Mas ambos agora têm que aprender a questão de potência térmica. Cauane, o que é potência? Quando eu falo assim pra você, pô, Cauane, estuda que tu tem potencial de passar numa faculdade federal. O que isso significa? Que se tu for lá e fazer o Enem amanhã, tu vai passar na faculdade federal? Quando eu falo assim, você tem potencial. Quando eu viro e falo assim, pô, Estevão, se dedique ao futebol porque você tem potencial de 5 anos estar na seleção brasileira. Significa que eu posso contar que em 2025 ele vai estar na seleção brasileira? Não, significa o quê? Que ele tem potencial. Não necessariamente. Ele tende a fazer aquele trabalho, correto? E potencial tem a ver com energia, correto? Se, por exemplo, assim, olha, um exemplo bem prático, por exemplo. Eu tô corrigindo agora os exercícios de quarentena das crianças e eu tô corrigindo hoje eu corrigi 48 exercícios, correto? Deveres de crianças diferentes. O dia tem 24 horas, eu tô corrigindo 2 exercícios por hora. Então, isso é uma potência, correto? Mas tem professores que são mais experientes do que eu nesse processo. Que em vez de corrigir 48, corrigiu 72.
ele tem o dobro de potência do que a minha, correto? E um corpo, uma fonte, um fogão, por exemplo, que ferve água em 20 minutos, tem uma certa potência, mas eu comprei um fogão hiper mega potente que ele vai aquecer essa mesma quantidade de água em 5 minutos. A potência dele é maior. Por quê, Cauane? Porque ele libera o mesmo tanto de energia que eu preciso, energia térmica no caso, que é calor, que a gente vai tratar como Qzinho. Ele vai liberar esse corpo, ceder a esse corpo o mesmo tanto de energia em um determinado tempo melhor. Do mesmo jeito que a velocidade média é o tanto de espaço que eu percorro sobre o tempo que eu demoro para percorrer, a gente vai tratar a potência com essa mesma analogia, Cauane. A potência de um corpo, ela vai ser o tanto de um corpo não, perdão. A potência de uma fonte térmica. Fonte térmica pode ser um isqueiro, fonte térmica pode ser um fósforo, fonte térmica pode ser um fogão, pode ser um maçarico, pode ser um micro-ondas, tudo aquilo que produz energia térmica. A potência de uma fonte térmica vai ser o tanto de calor que essa fonte produz, dividido pelo tempo que ela demora para produzir. Correto? Faz sentido, não faz? E olha aqui pra mim, Chu. No SI, a minha potência é medida em Joule. Correto? No SI, a minha potência é medida em Joule. E o meu tempo é medido em segundo. Correto? Então, do mesmo jeito que velocidade média ela seria metro por segundo, porque no SI a distância é medida em metro e o tempo é medido em segundo, então a velocidade média seria metros por segundo, então a gente chega à conclusão que a potência ela pode ser em joule por segundo. Correto? Mas joule por segundo nós vamos dizer que é watt. Pedro, eu conheço esse watt de algum lugar. Calma, de onde que você conhece o watt? Quanto de luz, né? Quanto watt você... Nossa, ficou torto, não ficou? Qual que é a potência? Qual que é a potência de um determinado celular? Qual que é a potência de uma luz? Chu, quantos minutos de vídeo que eu já expliquei isso daqui? Vai pra 8 horas. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho o exemplo 1. Meu exemplo 1, ele é dito de A e B. E eu tenho o exemplo 2 e o exemplo 3. Nós vamos fazer os três. A primeira é o seguinte. Um corpo recebe 12 quilocalorias, ou seja, vou colocar aqui já meu Qzinho daqui, ó, na verdade são 12.000 calorias. Não vou deixar em anotação, não vou deixar assim por enquanto. Em 5 minutos de uma determinada fonte. Chu, no meu SI, eu sempre faço isso com as crianças, o meu tempo tem que estar em segundos. Então eu já vou colocar aqui o meu tempo aqui, ele vai ser 5 vezes 60, né? Só pra... E eu quero saber qual a potência em watt dessa fonte. Deixa eu falar pra vocês os 3 probleminhas que vocês alunos vão encontrar com esse tipo de questão. A primeira é que os meus dados estão em caloria, correto? E para passar em watt, eu preciso desse carinha daqui em joules por segundo. Uma coisa que você já sabe é que uma caloria... Onde que eu posso colocar? Vou colocar aqui, ó. Que uma caloria, ela equivale a 4,2 joules. Alguns exercícios, como esse daqui, que é um exercício de vestibular, eles consideram que uma caloria é 4 joules. É porque ela não quer que você saiba fazer ali uma conta matemática com números decimais. Ela só quer que você entenda o conceito de que caloria não é joule. São coisas completamente diferentes. Para fazer esse exercício também, eu vou considerar
que uma caloria é 4 joules. Só a mérito ali da gente entender quando é necessária essa conversão. É só por causa disso. Mas alguns exercícios, principalmente os de vestibulares, como o ERJ, como o Unicamp, PUC, vou repetir, crianças, façam PUC. A PUC é uma boa faculdade, sim. Elas vão considerar que uma caloria é 4,2 joules. Só discussões aqui a ver navios. Então a potência dessa fonte daqui, ela vai ser... Chutar com a calculadora aí. 12.000 sobre 5 vezes 60. Só para a gente não perder tempo com cálculo que eu considero que não são importantes nessa fase daqui, eu só quero entendimento dessa matéria. 1.200 sobre 30, chu. Ainda eu consigo cortar de novo, ó. 120 sobre 3, acho que nem precisa, vai dar 40. Né? Consigo me chegar aqui de forma clara, só cortando os zero. Primeiro o que eu fiz? Cortei 12.000 por 60, 0 com 0, 5 vezes 6 é 30. Repassei pra cá, cortei 0 com 0, 120 sobre 3 é 40. Chu, mas isso daqui poderia ser a resposta certa, 40 watts? Não, né? Porque a minha resposta daqui, ela tá o quê? Deixa eu ver se eu consigo colocar menorzinho daqui, ó. Vou colocar aqui, ó, isso daqui, Cauane. É caloria por segundo, dá pra entender o que é caloria por segundo? Não vejo? Isso aqui é caloria por segundo. Mais ou menos? E a minha questão, ela quer o quê? Vou colocar aqui. A minha potência, então, Cauane, é 40 caloria por segundo. Considerando que uma caloria nessa questão, considerando aqui que uma caloria é igual a 4 joules, 40 vezes 4 é quanto? 1.600, né? 1.600 joules por segundo. E joules por segundo é o watt. A gente vai colocar. Tem a ver. Chu, eu também posso considerar. Eu também posso achar em um determinado. Não? Não, o 40 já tá no meio. O 40 já tá? Eu posso considerar também em um exercício essa resposta daqui, ó. Eu vou colocar 1.600 watts. Porque uma resposta boa para isso daqui é 1,6 kW. Correto? Chu, caso essa fonte ela tivesse que ceder 18 kcal no mesmo... Ah, não, minto, não é no mesmo segundo, é isso que ela quer saber. Caso essa mesma fonte tivesse que ceder 18 kcal, aqui ela cedeu 12, correto? Qual seria o tempo gasto? Tu entende que eu consigo fazer isso com regras 3? Mas não é o que eu quero fazer aqui, eu só quero trabalhar com fórmula. Porque vocês conhecendo a fórmula, essa fórmula daqui, vocês estando familiarizados com ela, vocês vão entender quando vocês usam regras 3 e quando não. Mas nesse momento eu quero que vocês se familiarizem com a fórmula. Correto? Chu, porque agora eu já tenho a potência daqui, ó. Porque nesse caso eu quero saber que ela vai ceder 18.000 calorias. Correto? Já sei a potência. A potência é 1.600. Eu posso colocar a minha potência aqui, ó, em calorias. Ó. Eu não posso deixar ela necessariamente em watts. Calorias por segundo. Correto? Olha só. Aqui a minha energia não tem joule. Olha só aqui pra mim, Cauane. Aqui a minha energia não tem joule. E ela tem caloria. Então aqui a minha potência, ela tá em calorias por segundo.
essa pausa foi eu achar que eu estava fazendo alguma coisa errada, mas não estava. Porque melhorando essa fórmulazinha daqui, ó, vou fazer de verde. Quando sempre eu tenho esse padrão, sempre quando eu tô manuseando alguma fórmula, eu manuseio com verde. Olha aqui, Cauane. Essa fórmula daqui, ó, ela pode virar a potência vezes o tempo que eu gasto, vou tirar o ΔT, é igual a minha energia. Aqui eu quero saber o tempo, não quero? O tempo, então vai ser igual o tempo gasto por uma fonte. O tempo gasto por uma fonte vai ser o tanto de energia que ela vai ceder sobre a potência dessa fonte. Que é justamente esse Pzinho passando para cá dividindo. E é justamente esses dados que eu tenho daqui, ó. O tempo que eu vou gastar vai ser o tanto de energia que eu quero, 18.000 calorias. Chu, pega a calculadora aí. Já peguei, 450. Aqui, 1.800 por 4? Chu, 450 segundos. Divide por 60. E é o tanto de... Isso daqui já é uma resposta boa. Pode ser que a questão te peça em minutos, pode ser que a questão te peça em segundos, mas essa conversão ela é fácil e não precisa ter o nosso tempo perdido. Caso o gabarito te peça em minuto, você multiplica por 60 e acha. E por aí vai. Chu, olha o meu exemplo 2. Quantos minutos de vídeo, aliás? Tá indo pra 15. Tá indo pra 15? Não, tá pra 17. É um bom tempo. Deixa eu ler esse exercício aqui. Ah, não, já tá aqui. Pra mim já tava a resposta. Eu tenho um corpo que ele recebe 120.000 calorias de energia de uma fonte de calor durante 10 minutos. Ali era 5, aqui é 10. E calcule a potência térmica dessa fonte em calorias por segundo. É até mais fácil do que esse, né? Porque esse aqui tá pedindo em watt. Aqui já tá pedindo em calorias por segundo. Então é só a lá fórmula. Calcule a potência. Não, eu tenho quase certeza que eu escrevi esse exercício errado. Ao vivaço. Deixa eu achar esse exercício aqui. Ah, não é em caloria que ela quer em watt. Chu, mesma coisa. Potência é igual ao tanto de energia que eu quero sobre o tempo que eu gasto. Correto? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Pedro, é bom trabalhar com notação aqui? É, mas não é necessário porque a gente tem muito zero. Tá vendo o tanto de zero que a gente tem? Então dá pra cortar zeros com zeros. Dá pra gente ir cortando zero por zeros, que a notação ela se torna um pouco indispensável. O tanto de energia que eu quero é 120.000 e 10 minutos é o que, Cauane? É 10 vezes 60. Por quê? Porque esse carinha daqui eu preciso dele em segundo. Agora olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Corto esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Aí isso daqui vai virar 1.200 sobre 6. O resultado disso daqui é 200. 200 o que, Cauane? 200 calorias por segundo. Uma caloria é igual a 4 joules. Então, se uma caloria é 4 joules, 200 calorias por segundo é igual a 800 joules por segundo. Então, isso daqui vai ser igual a 800 watts. Uma possível resposta de gabarito também para isso, e eu sempre vou bater nessa tecla, é 0,8 kW. Agora, para fazer esse tipo de questão aqui, eu vou ter que explicar algo para vocês. Fala assim, o que você vai explicar, Cauane? Pedro, pergunta, Cauane. O que você acha muito? A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é para vocês abandonarem a partir desse momento o Tzinho para temperatura. Eu sempre falava assim para vocês, olha, não coloquem Tzinho para temperatura. Eu sempre falo para você também, né, Show? Não coloquem Tzinho como temperatura,
porque vai chegar uma parte do nosso curso de física, vai chegar uma parte dessa física 2, que nós vamos usar temperatura e tempo na mesma fórmula, e vocês vão se confundir. Usem o T maiúsculo, use o Tzão. Ou então eu até falava para vocês usarem essa letrinha grega para temperatura. Por quê, Cauane? Olha só, lembra dessa fórmula daqui, Cauane? Que fórmula que é essa? É a fórmula que me fala quanto de calor eu preciso pra... E essa temperatura daqui, ó, eu quero que vocês usem isso daqui pra temperatura, a partir de hoje. Temperatura. Mas a gente também tem essa fórmula daqui, onde que eu anotei ela? A gente também tem essa fórmula daqui, ó. A gente também tem que o calor necessário vai ser a potência de um corpo sobre o ΔT. Isso daqui é tempo. Correto? Tempo. Então, eu posso dizer que... Olha só o que eu posso dizer, Cauane. Esse cara é igual a esse cara é igual a esse. Então eu posso dizer que a potência sobre o tempo, vezes o tempo, perdão, é igual a massa do corpo que está sendo aquecido, vezes o calor específico, vezes... Correto? Então a potência que eu preciso para fazer com que um corpo de massa M de certo calor específico varie a determinada temperatura é o produto desses três sobre o tempo. É uma fórmula justa? É uma fórmula justa, Cláudia? Hã? Não, eu vou escrever as duas fórmulas. Vou escrever aqui PT e falar pra vocês que essa fórmula ela pode ser isso. Calma, não tá dando medo? Hã? Lembra do poeminha de Carlos Drummond de Andrade que eu falei pro segundo ano? Não cantar, como é que é? Provisoriamente não cantaremos o amor, cantaremos somente o medo. Acabou a parte fácil de termometria, acabou a parte onde que tudo é flores. Provisoriamente não cantaremos o amor, é hora de separar as crianças dos adultos. Tá ficando difícil. Chu, vamos fazer essa questão pra gente entender. E a gente vai pra parte 2 do vídeo, onde que a gente vai falar... Aí no próximo vídeo a gente fala de troca de calor. Para ferver um corpo, não, para ferver 400 gramas de água, inicialmente a temperatura ambiente, Jack usa uma fonte, tinha uma aqui, né? Jack usa uma fonte que distribui calor a uma potência de 800 watts. Qual o tempo para que a água comece a ferver? Tá pegando aqui? Tá, né? Fazer de verde. Chu. Olha os dados que eu tenho, ó. O primeiro dado que eu tenho é essa formulazinha daqui. Que ela tem tudo que eu preciso. Correto? Porque ela não me dá aqui, por exemplo, ó, ela não me dá quanto de calor que... Ela não me dá tanto quanto de calor que a minha fonte precisa. Porque ela fala assim, pra ferver certa quantidade de água, uma fonte dá a ela 5.000 calorias, 7.000 calorias, 10.000 calorias. Não, ela só está te falando a potência dessa fonte de calor. E através dessa potência, nós conseguimos calcular qual é a quantidade de calor em relação ao tempo. Essa fórmula daqui. Ela tem aqui também. Como se fosse Deus vê tudo. Ela tem outra aqui, ó. Não sei o que eu posso criar com essa fórmula. Me ajuda a criar algo com essa fórmula daqui. Antes que P igual aqui. Quero pudim de quê? Não sei. Quero pão, não sei. Quero, não sei, não sei criar uma coisa com essa fórmula. Até o final eu quero. Então vamos lá. Olha os dados que eu tenho para essa questão. Primeira coisa que eu tenho é a minha potência,
que ela é 18 watts. O que isso significa? Significa, Cauane, que a cada segundo é liberado para esse corpo 800 joules. Isso daqui vai ser um problema pra gente. Vocês vão entender o problema que isso vai ser. O segundo dado que eu tenho, ela não me fala o tempo é o que eu quero saber dessa fórmula daqui. Então, o tempo é o que eu quero saber. A massa, eu estou seguindo essa ordem aqui dessa fórmula. A massa, Cauane, são 400 gramas de água. Cauane, a questão, vocês, meus alunos queridos, ao invés da questão falar 400 gramas de água, ela poderia muito bem falar 400 ml. 1 ml é igual a 1 grama, correto? Sempre, não esqueça. O calor específico da água, Chu, quanto que é? Fala pra gente. 0,5. Hã? Não? Cala 0,5 é o do gelo. Ah, tá. Da água é 1. Ah, é. Verdade. Não, mas Faz sentido. foi um erro coerente. Chu, inicialmente a temperatura ambiente, qual que é a temperatura ambiente que nós convencionamos? Eu pelo menos convencionei com os meus alunos, mas é uma convenção assim, hiper mega normal, 25 graus Celsius. Você viu ela fazendo temperatura de 25? grau? 25 graus Celsius. É temperatura dele? É temperatura ambiente. Mas porque a gente tá no Rio de Janeiro, não é? Temperatura, mas é o padrão, assim. Quando nós fomos pra Belo Horizonte, tu viu que nem era 25, era menos. Né? Então, o normal é que a temperatura ambiente seja. Então, e qual o tempo para que a água comece a ferver? Qual que é o tempo que a água... Qual que é a temperatura para que a água comece a ferver? 100. De 25 para 100 é 75. São 75 graus. Então ela variou 75. Olha o tanto que é o que eu tenho. Aí, Cauane, eu coloco aqui a minha potência, correto? A minha potência, vezes o meu tempo, vezes a minha massa, vezes... Não, minto. A minha potência vezes o meu tempo vai ser igual a minha massa vezes o meu calor específico vezes a minha variação de temperatura. Eu tenho ali todos os dados, não tem? Uhum. Qual que é o meu probleminha ali? Tenta achar pra mim. Tô saindo da frente justamente pra vocês acharem. Olhem pra lá e olhem. Olhem pra lá e olhem. Achou, Cauane? Não. Não? Chu. O problema é que aqui tá em joules por segundo. E isso daqui, ó, o meu calor específico daqui, ó, esse umzinho daqui, ele é, olha aqui pra mim, ele é caloria por grau Celsius a cada um. Você tem duas opções pra você fazer. Ou você divide esse cara por 4, ou você multiplica esse cara por 4. Correto? Vou multiplicar esse cara por 4, que é melhor. Porque isso daqui, ó, é a mesma coisa. Olha só, presta bem atenção. Isso daqui é a mesma... Eu vou apagar aqui, que eu quero responder a questão aqui. O calor específico da água é 1 caloria dividido por grau Celsius, ó, não, 1 caloria dividido por grama grau Celsius, que é a unidade de tempo. Então é a mesma coisa que 4 joules. Grama 4 Celsius. Simples assim. Aí eu posso deixar isso assim que eu já vou ter o meu tempo em segundo. Aí sim, 800 vezes o tempo. Não vai pegar, né? Vai. É igual a 400 vezes 4. Deixa eu confirmar aqui se eu estou fazendo certo. Tá certo sim. Vezes 75. O tempo que essa fonte vai gastar para que essa água comece a ferver vai ser 400 vezes 4 vezes 75 sobre 800. Chu. Olha só pra mim. Tá olhando? Uhum. Tá olhando mesmo, de verdade? Uhum. Cortei, cortei. 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 Tá vendo? Uhum. Olha aqui pra mim. Vou cortar 4 com 8. Vai ficar 1 e 4. Tá entendendo? Cortei 4 com 4. Ficou 1 e 1. Sobrou 75. 75 segundos.
Não tem aquele meme do professor? Não tem? Não entendeu? 4. Tu não entendeu o que eu fiz? Você dividiu o 4 por 4. Tu não entendeu o que eu faço de Aí vai novo? ficar 2. Vai ficar 2, não? Não? 400 vezes 4 vezes 75 sobre 800. Quer que eu apague os zeros para ficar mais fácil? Aqui, ó. Cortei, 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 cortei. Correto? Cortei o 4 com 4. Aqui ficou 1. Vai ficar 2. Aqui ficou 2, hein, Chu? Falei. E aqui fica 2. Por isso que eu te entendi. Hã? Nossa, pois é. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Nossa senhora. O tempo é 150 segundos. Exatamente. Que vergonha. Boa, Chu. Caramba. Olhem pra mim no fundo dos meus olhos, ignorando a última vergonha que eu passei. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil, Chu? Mas, entretanto, tá mais razoável. Correto? Beijos, até o próximo vídeo.